Queremos agradecer a presença de vocês, né? Esperando que mais público venha para aqui estar conosco. Nesse momento de organização dessa programação de abertura de semestre, de recepção de calouros, né? Nós, juntamente com o Centro Acadêmico, programamos, né, alguns eventos para que nós possamos refletir juntos, nesse momento, sobre algumas questões da educação que estão aí, que nos incita, que nos move, que nos mobiliza a discutir e a refletir. Então, agradecendo a vocês, eu quero me dirigir à mesa, agradecer aos colegas, ao professor Neto, Joaquim Soares Neto, esqueci como Neto, colega aqui da universidade, o professor Neto e a professora Girlene, que é colega nossa aqui da Faculdade de Educação. O professor Neto é da Física, né, ambos com larga experiência nas questões da avaliação, né? O professor Neto já assumiu cargos importantes aqui, tanto na universidade como diretor do CESP, presidente do INEP, que é o órgão que faz estudos e pesquisas educacionais no Brasil. A professora Girlene, que também com uma atuação muito presente no CESP na questão da avaliação e nos seus estudos também. Então, acho que é uma contribuição riquíssima para nós. É um diálogo. Se vocês quiserem chegar mais à frente, né, os professores, eles irão apresentar, como nós colocamos na divulgação, uma experiência de estudo, de uma pesquisa que eles realizaram, e eles que vão contar para a gente como é que foi essa pesquisa, esse estudo, e esperamos dialogar um pouco, visto que nós aqui na Faculdade de Educação, na Universidade de Brasília, e particularmente na Faculdade de Educação, nós estamos muito próximos das escolas, muito próximos das escolas da rede pública e também da rede privada, por que não? Mas o nosso olhar sempre é para o público, para querer uma escola pública de qualidade, uma escola pública democratizada, uma escola pública com acesso a todos, né? Então, eu digo, nós estamos muito próximos porque nós formamos, né, os professores profissionais que irão atuar na escola pública, na educação básica e também no ensino superior, né, quando trabalhamos o lato sensu. Então, assim, ambos, com toda a boa vontade, se dispuseram a vir conversar conosco nessa tarde, e eu acho que temos que aproveitar o momento, né? Agradecer de antemão aos colegas, e vamos à nossa conversa, e passo a palavra ao professor Neto e à professora Girlene em seguida. Boa tarde. Bom, então, aos estudantes que estão chegando à universidade, bem-vindos. É um grande caminho estar numa universidade como a Universidade de Brasília. E aí, obrigado, professor Carmenísia, pelo convite aqui na Faculdade de Educação, aos colegas professores que estão aqui. Bom, então, fazendo uma rápida introdução sobre a questão da avaliação, mas é a avaliação da educação. Então, nós estamos falando da educação. E o nosso trabalho, ele tem como objetivo, e aí é uma interação entre a professora Girlene aqui da Faculdade de Educação, eu lá do Instituto de Física, mas tem no grupo que a gente trabalha, tem pessoas da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho foi feito por uma pessoa do INEP também. Então é um trabalho que envolve várias instituições e envolve técnicas que a gente vai falar de forma geral aqui, mas com o objetivo, principalmente dos estudantes, de incentivar realmente a olhar a educação, olhar a avaliação da educação como uma área bastante importante de se pensar sobre ela. Bom, todo o processo da educação no Brasil, nos últimos anos, ele tem tido bastante avanços devido à possibilidade da sociedade estar tendo acesso a muita informação da educação, e com isso a sociedade pode se organizar para pressionar o governo para a questão da educação. Hoje nós estamos vendo, e todos nós assistimos quase que diariamente, uma discussão muito forte sobre a qualidade da educação. Então hoje a qualidade da educação é alguma coisa, ponto fundamental das discussões da sociedade em relação à educação. Se a gente for
lá para trás, na década de 80, lá se discutia a possibilidade, a universalização da educação, né? Tinha muitas crianças e elas não tinham escolas, elas não iam para a escola. Então, naquele momento, se colocava, é necessário que toda criança possa estudar uma escola. Essa fase foi sendo superada. Nós vamos colocar ainda que falta muito para superar a questão, que escola é essa, né? Então, vou mostrar para vocês que essa escola ainda é muito desigual, né? As escolas que algumas crianças têm acesso, das escolas que outras crianças têm acesso. E mostrar, é um quadro bastante da realidade do Brasil. A gente vai ver a hora que vocês verem os dados, ver que isso vale para a saúde, vale para as outras áreas também, é o mesmo panorama da realidade brasileira. Bom, mas dessa época começa a ter uma necessidade imensa do quê? De ter dados. A gente precisa de dados para estudar a realidade. Para vocês terem uma ideia, que realidade é essa? Quantas escolas o Brasil tem? Quase 200 mil escolas de ensino básico. Então, para vocês terem uma noção da grandeza. São 200 mil, são 192, 934 escolas no Brasil. Estamos falando das escolas públicas, das escolas privadas e todas as escolas que oferecem ensino básico, que vai do primeiro ano até o terceiro ano do nível médio. É uma quantidade muito grande, de um país com dimensões continentais. Aí foi uma necessidade muito grande do que como nós temos que ter dados. E se avançou muito no censo. O censo no Brasil é muito antigo, vem da década de 50. Mas passou a se ter necessidade de um censo com muito mais dados e de forma muito mais precisa e mais rápida você coletar esses dados. Então, os dados da educação, hoje você consegue dados, é o censo da educação básica feito pelo INEP. O censo é feito anualmente e também, para ter uma ordem de grandeza, o Brasil tem por volta de 50 milhões de crianças no ensino básico. Então, ao se fazer um censo por criança, o censo atualmente está bastante preciso. Então, o censo criança por criança. Então, você precisa fazer um censo escolar por ano, significa 50 milhões de crianças por ano. Em 4 anos, a educação faz um censo da população, que é quase 200 milhões. Então, de 4 em 4 anos, a educação faz um censo completo da população brasileira, né? É um trabalho bastante grande, muito difícil, mas, enfim, a partir de 1997, não, a partir de 2007, o censo passou a ser totalmente online, então já não tem mais papel. As escolas ou as secretarias municipais ou estaduais entram no sistema do INEP e colocam os dados. Então, os dois censos, o censo da educação básica, o censo da educação superior. E depois, então, apareceu o seguinte: como nós podemos monitorar se aquilo que está programado para as crianças aprenderem, se elas estão aprendendo? Então, aí vem a questão do aprendizado. E, seguindo um caminho que já vinha seguindo a nível de outros países, se fez a necessidade de ter, então, o quê? Provas no final de ciclos, e essas provas, então, nasceram de um sistema chamado SAEB, que é um sistema de avaliação da educação básica, e ele, no começo, na década de 90, ele era a cada 2 anos, e era amostral, por volta de 200 ou 300 mil crianças, né, Juliane? Mas, de novo, nos anos 2000, ele passou a ser, a Prova Brasil passou a ser censitária, e para as crianças que estão no 5º ano, antiga 4ª série, no 9º ano, e isso faz um universo por volta de 7 milhões de crianças. Então, a Prova Brasil, que eu estou colocando aqui, ela é aplicada bianualmente para um universo de 7 milhões de crianças. Aí tem o Enem nasce na década de 90 também para simplesmente uma prova de avaliação do ensino médio, mas nos anos 2000 ele passa a ter mais peso e ele passa a servir também para você alocar bolsas
na universidade. Começa assim as bolsas do ProUni, para aqueles jovens que queriam ter bolsa no ensino, nas universidades privadas. E agora, mais recentemente, todos vocês, provavelmente os estudantes, fizeram o Enem. Então, mais recentemente, o Enem passa a ter também o papel de ser um exame que também pode alocar vagas das universidades públicas. E, finalmente, o ENAD. O ENAD é um exame que muitos de vocês vão fazer, ou já fizeram, vão fazer, né, no final do curso de vocês. Vamos lá, então, a gente vai seguindo um pouquinho o censo da educação básica. Como é o censo? O censo tem, então, os dados por aluno, aluno por aluno. Então, cada aluno tem os dados do cadastro dele. Por que precisa dos dados por aluno? Porque para um monitoramento do quê? Do abandono escolar, da evasão escolar. Então, para monitorar a evasão escolar, você precisa ter o dado aluno por aluno. Porque uma realidade complexa como a brasileira, você tem o aluno, ele começa o estudo dele num estado, depois a família muda para outro estado, ou a família muda para outra cidade, e essa criança não abandonou a escola, ela simplesmente foi de uma escola para outra escola. E é fundamental monitorar isso. De novo, nós estamos falando de um universo de 50 milhões de pessoas, de estudantes. Então isso não tem jeito de ser feito de forma, vamos dizer assim, amadora, né? Tem que ter um sistema bastante profissional para você poder ver se as crianças não estão abandonando a escola. E porque, se estiverem, por que estão abandonando, para poder estabelecer políticas públicas nesse aspecto. Desde que a Constituição coloque que toda criança, é um dever do Estado oferecer educação para toda criança. Turma, então a questão da turma está associada ao professor. Toda turma tem um professor. E aí a gente precisa saber se essa turma, como é essa turma, quantos alunos tem a turma, enfim, é necessário ter os dados da turma também. O professor, os dados de cada professor, 2 milhões de professores. O ensino básico brasileiro tem por volta de 2 milhões de professores. É tudo grande, né? Tudo uma quantidade muito grande. E escolas, como eu falei para vocês, por volta de 200 mil escolas. E aí entra o sistema de avaliação do ensino básico. Então nós temos o SAEB, temos a avaliação do ensino, que é o SAEB o ANEB, esse exame ele é feito de forma conjunta com a Prova Brasil, mas ele tem como objetivo você ter dados do Brasil como um todo e você ter dados do ensino médio também. Então o SAEB ele tem dados do primeiro ao 9º ano e tem dados também até do ensino médio. Aí você tem é chamado ANRESC, que é a Prova Brasil, que é censitária, mas só para alunos no ensino fundamental, do 5º ano e do 9º ano. E agora, a partir desse ano, tem uma outra avaliação, que é a avaliação da alfabetização. Então, o que vai ser feito agora é ir, vamos dizer assim, tentar superar a fase em que as crianças com 8 anos de idade ainda não estão alfabetizadas. E, vamos dizer assim, é fundamental que aos 8 anos as crianças já estejam alfabetizadas. A partir desse ano, nós vamos ter uma prova anual, por volta de 7 milhões de crianças vão fazer essa prova, e para o monitoramento do processo de alfabetização. Então esses são os exames. Agora vamos começar a falar um pouquinho, e aí eu vou passar para a Gilene trabalha muito com isso, sobre quais os fatores que podem estar associados ao aprendizado dos estudantes. Obrigada, Neto. Bom, eu sou da casa, né, como a Carmenise falou. O Neto está aqui hoje como nosso convidado na FE, né, mas professor da UNB também. E esse trabalho nós resolvemos fazer porque não existe nenhum trabalho, principalmente atual, que fale sobre a infraestrutura das escolas brasileiras. O último trabalho que existe é aquele trabalho lá do Cláudio Castro, né, Moura Castro. Ele até atualmente ele é colunista da Veja, né?
E 1985, a escola que os brasileiros frequentaram em 1985. Se vocês procurarem, talvez vocês encontrem referência na internet. No nosso artigo mesmo nós citamos esse trabalho deles. E depois disso não há nenhum estudo que trace o perfil das escolas brasileiras, embora haja à disposição de qualquer pesquisador os dados do censo escolar. E aí nós vimos essa lacuna e resolvemos então traçar um perfil da escola brasileira. Então qual é o perfil dessa escola em termos de infraestrutura? E aí resolvemos pegar os dados do censo e aí trabalhamos com essa base de dados enorme com quase 200 mil escolas. E dessa base enorme de dados nós fizemos vários filtros nela e terminamos com 192, 193 mil, né? Tem aqui nos resultados, porque algumas escolas foram fechadas, outras escolas não estão em atividade, então todas essas nós fomos retirando da base do censo. E ao final ficamos com uma base robusta, com dezenas de escolas, né, dezenas de milhares de escolas. E com essa base nós fizemos esse estudo. Mas por quê? Porque a infraestrutura é um dos fatores associados ao desempenho. E todos os estudos que tratam sobre esse tema mostram que a infraestrutura é um fator importante. E vocês vão ver isso aqui também. Foi isso que nós encontramos nessa pesquisa que nós fizemos. No finalzinho nós fazemos aqui um relacionamento, né, uma relação entre a infraestrutura, essa escala de infraestrutura que nós criamos e o desempenho na Prova Brasil e o IDEB das escolas. E vocês vão ver que existe uma relação interessante entre as duas coisas. Existe um estudo do John Hattie, que ele é da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, que ele faz uma meta-avaliação, ele pega vários estudos de vários países e ele produziu um artigo cujo título é Teachers Make a Difference. Os professores fazem uma grande diferença. E o que ele mostra nesse estudo, ele coloca uma pizza, um gráfico em forma de pizza, e ele mostra que 30% do desempenho dos alunos, cerca de 30% dessa diferença de desempenho entre os alunos, é devido aos professores. E isso não faz com que os professores sejam culpados pelo mau desempenho dos alunos. Pelo contrário, mostra a importância que o professor tem no desempenho dos alunos. E isso é verdade, inclusive, no ensino superior. Eu já trabalhei com os dados do ENAD, e nos dados do ENAD, nos dados da Prova Brasil, como vocês vão ver aqui, e a evidência empírica mostra isso, existe uma relação muito forte entre infraestrutura e desempenho. O que nós encontramos? Quanto melhor o desempenho, melhor a infraestrutura. E quando eu fui trabalhar pela primeira vez com os dados do ENAD, nós encontrávamos exatamente o contrário. Quanto melhor a infraestrutura, pior o desempenho dos alunos no ENAD. Mas, claro, isso era uma correlação, né? Um estudo correlacional. Existem universidades que têm boa estrutura e que não acontece isso, né? Enfim. E aí nós paramos, mais claro, né? Porque, em geral, quem tem os melhores desempenhos no ENAD são os alunos das universidades públicas. Por isso, nós encontramos essa relação forte, mas só que ao contrário, né? Quanto pior a estrutura, melhor o desempenho. E isso na educação superior, que é o contrário do que nós encontramos na educação básica. Claro, faz todo sentido aqui para nós. E aí, quando você vê um estudo como esse do Hattie, né? Que diz que 30% ele encontra evidência empírica, né? Não é ele achando isso, é evidência empírica. Ele pega os dados e diz que 30% é devido aos professores, ou seja, devido à qualidade dos professores. Então, olhando para o ensino superior, nós também podemos verificar isso, né? Que os professores fazem muita diferença. Então, o que faz diferença na universidade pública, por exemplo? Certamente não vai ser a estrutura que vai fazer muita diferença na universidade pública, mas certamente os recursos humanos, o corpo docente faz muita diferença, o ensino, a pesquisa, a extensão, ou seja, outros fatores que não só a estrutura fazem diferença. Então, a evidência empírica mostra que existem fatores associados ao desempenho, tanto fatores intraescolares quanto fatores extraescolares, como, por exemplo, o nível socioeconômico. O nível socioeconômico faz muita diferença e ele é um fator extraescolar. Então, essa escala, quando nós pensamos em elaborá-la, em ter essa escala de infraestrutura, é porque a nossa medida de nível socioeconômico da escola era muito falha. Quando nós estudávamos o nível socioeconômico da escola, como é que nós fazíamos? Nós pegávamos o nível socioeconômico dos alunos que frequentavam aquela escola e fazíamos uma média desse nível socioeconômico e dizíamos que aquilo ali era o nível socioeconômico da escola. E aí, quando nós montamos essa escala, nós falamos, nossa,
A infraestrutura ela vai falar muito melhor do nível socioeconômico da escola do que o nível socioeconômico médio dos alunos. E o nível socioeconômico médio dos alunos é verificado por meio da quantidade de bens que o aluno declara ter em casa. Por exemplo, no questionário da Prova Brasil, do SAEB, pergunta assim: quantos dos seguintes bens existem em sua casa? Então, imagine um aluno do 5º ano respondendo e um aluno do 9º ano respondendo esse questionário. Aí eu coloco lá como primeiro item do questionário: quantos dos segundos itens existem na sua casa? Aí eu coloco freezer. Aí eu coloco 0, 1, 2, 3, 4 ou mais. E aí a criança vai e marca, né? Na minha casa tem 1. Carro, 0, 1, 2, 3, 4 ou mais. Computador, e aí eu vou, né, com vários bens, colocando, e a criança vai marcando quantos desses bens tem em casa. Empregada doméstica, enfim, né? E aí no final eu faço uma análise e calculo um nível socioeconômico para aquela escola, com base no nível socioeconômico que eu aferi dessa maneira indireta com os alunos. E aí eu digo que esse é o nível socioeconômico da escola. Agora, claro, existe imprecisão nessa medida? Existe, né? Uma certa imprecisão. Por quê? Porque o aluno ele pode declarar que na casa dele tem 3 carros e não ter? Pode. É possível, né? Um aluno também do 9º ano, isso é muito comum, né? Ele pode estar cansado e não querer responder aquele questionário chato, ele tem que responder e ele responde de qualquer jeito? Pode. Então, todas essas possibilidades tornam essa medida um tanto, de certa forma, imprecisa, porque nós não temos certeza sobre a veracidade das informações prestadas. Já o questionário do censo escolar ele é preenchido pela própria escola. Às vezes o diretor, às vezes o secretário da escola responde. Tem um formulário online que vem e pergunta se existem alguns bens naquela escola. E aí vocês vão ver, acho que a gente pode mostrar, né, Neto, agora para eles, o questionário do censo escolar que a escola preenche. Então pergunta, por exemplo, se naquela escola, nessa escola que você é o diretor, existe água encanada? Existe água? Sim, existe. Qual é a fonte? É da rede pública? É cacimba? Enfim, vocês vão ver aqui as opções, né? Esse aí, né? Esse é o questionário da escola. Aí tem se a escola está em atividade, paralisada ou não, o código da escola. Aí vem várias, se ela é urbana, se é rural, particular, comunitária, né? Vem várias informações sobre a escola. O nome do diretor responsável, CPF, né? E aí vai descendo. Um pouco mais para frente nesse questionário, tem a caracterização da infraestrutura. Foi daí que nós pegamos as questões para compor essa escala. E nessa caracterização da infraestrutura, por exemplo, tem o local de funcionamento, se é prédio próprio, se é o templo de uma igreja, enfim, né? Aí pergunta também se o prédio é compartilhado com outra escola. Aí a água consumida na escola, ela é da rede pública, ela é filtrada ou não filtrada? Eu não consigo ler daqui, você está lendo? Pouco claro, né? Mas aqui, o abastecimento de energia elétrica é rede pública, se é um gerador, se é uma outra fonte, enfim, são várias questões sobre a infraestrutura da escola. E a escola vai preenchendo se existe aquilo ali nela ou não. Então, depois que eles preenchem todas essas informações, ele pergunta se existem algumas dependências, por exemplo, diretoria, biblioteca, né? Laboratório de informática, laboratório de ciências, acessibilidade, salas de multimeios, né? Enfim, banheiro para crianças quando há educação infantil, enfim, uma série de questões sobre infraestrutura, computadores, quantos tem. Então, essas questões foram utilizadas para montar essa escala de infraestrutura. Então, todos os resultados que vocês vão ver a partir de agora são sobre esse questionário aqui que foi aplicado em todas as escolas brasileiras que estão em atividade, que responderam ao censo escolar do ano de 2011. E, em seguida, nós fizemos um cruzamento dessa infraestrutura das escolas com o desempenho dos alunos das escolas na Prova Brasil e também com o IDEB dessas escolas. Então, vou passar para o professor Neto, ele vai continuar novamente. E nós vamos discutir um pouco, e aí vocês fiquem bastante à vontade para levantar a mão, perguntar, né? Na verdade, aqui é uma conversa, né? Uma conversa sobre esse perfil de escolas que nós temos no nosso país. E nós escrevemos um material que
quer dizer, nós demos uma entrevista para um material que foi inclusive para a página do ONB, não sei se vocês viram, né? Outro material que foi para o Estadão, né? E algumas páginas de internet. Então, assim, houve uma certa discussão sobre esse perfil de escola que nós temos. Então, fiquem bastante à vontade para levantar a mão, perguntar, né? Vamos só mesmo conversar sobre essa infraestrutura escolar. Olha, ele é respondido, em geral, pelo diretor, ou então, tem um CPF lá do diretor, o nome dele, ou às vezes quando o diretor pode delegar essa tarefa para o secretário da escola. Mas existe uma senha para acessar o censo, não é qualquer pessoa que entra lá no censo para preencher esse questionário. É assim como a universidade, né? Só o coordenador tem um código de acesso para esse sistema. Então, da mesma forma, o diretor, ele tem um código, uma senha de acesso, e essa senha pode ele mesmo utilizar, ou ele, então, pode compartilhar, né, pegar essa senha e passar para o secretário ou uma pessoa de confiança dele para acessar e responder esse questionário. Então, se houver alguma imprecisão, alguma informação errônea que o próprio diretor prestou ao censo escolar, ao Ministério da Educação. Não passa pelos alunos e não passa também pelos professores, só pelo diretor ou alguém da confiança dele. Só completando o que a Girlene falou, na medida que foi evoluindo, que, de novo, esses dados passaram a ser muito importantes, tanto para estudos como esse o nosso, como para políticas públicas. Então, o INEP faz todo ano uma amostragem e vai na escola conferir. Então, você tem é como uma malha fina do imposto de renda, né? Então, você tem uma forma de ver se os dados que estão sendo preenchidos são dados fidedignos, né? Tudo isso, de novo, é tudo muito grande no país, e aí é um avanço da democracia, na verdade, isso, né? Os dados têm que, as escolas têm que oferecer os dados são utilizados para alocar recursos, alocar estrutura. Por outro lado, esses dados têm que serem verdadeiros, enfim. Bom, pegando aqui do ponto dos fatores associados a Girlene, então, o que nós estamos interessados em saber? Nós estamos interessados em saber se as crianças estão aprendendo nas nossas escolas. Mas ela vai à escola e, diferentemente de alguns países como a Nova Zelândia ou a Europa, as escolas nesses países já têm um padrão homogêneo. E vocês vão ver que as escolas brasileiras estão muito longe de ter um padrão. Elas têm uma diferença muito grande nas escolas brasileiras, de infraestrutura. E isso é o que nós estamos fazendo agora, na parte do nosso trabalho. Nós já temos muitas evidências, e vocês vão ver algumas evidências, de que isso afeta, sim, o aprendizado das crianças. Mas é uma realidade complexa, porque, como vocês vão ver, as escolas com maior dificuldade de infraestrutura, elas estão localizadas nas regiões mais pobres. Então, você tem um entrelaçamento de questões de nível socioeconômico da região com as condições de infraestrutura das escolas, com os professores das escolas, enfim, você tem um entrelaçamento que a gente vai falar um pouquinho. No final também a gente vai falar um pouquinho sobre... A gente está trabalhando com também os dados do Bolsa Família, e tudo isso precisa muito trabalho acadêmico para entender essa realidade, para poder desenhar políticas públicas, estruturar políticas públicas focadas para resolver os grandes problemas, imensos problemas da realidade escolar brasileira. Bom, a Girlene já colocou quem os itens que estão no censo escolar que nós utilizamos. Água, se tem água ou não tem água. Parece uma coisa, nós que vivemos em Brasília, parece uma pergunta, né? Mas incrível, tem escolas que não tem água. E a água nós estamos fazendo, se tem água de cacimba ou água encanada faz sentido. E nós discutimos muito isso para o nosso trabalho não ter um viés de colocando o padrão urbano. Então nós fizemos toda a discussão
para que o nosso estudo olhe a realidade como um todo. Então não faz sentido numa escola, né, que está no semiárido ou está na Amazônia, você perguntar sem água encanada. Não vai chegar um cano d'água lá. Mas faz sentido perguntar, a água vem de onde? Vem de uma cacimba. Então aí a água, num sistema geral. Agora a água de caminhão aí não tem água, né, porque aí tem que um caminhão trazer água para a escola. Mesma coisa, sanitário, cozinha, o esgoto, mesma coisa, esgoto. Aqui a gente está olhando o esgoto urbano, que você tem o esgoto, ou a fossa séptica, em regiões que não tem o esgoto. Energia elétrica, mesma coisa. Energia elétrica, você pode olhar a energia elétrica como vem pelo cabo, ou pode ser por um gerador, enfim, se tem algum tipo de energia elétrica. E a gente vê, então, aí vem equipamentos, TV, DVD, aí algumas estruturas na escola, sala de diretoria, computadores, impressora, internet, sala de professores, enfim. Nós vamos vendo, e aqui já, né, essa ordem é a ordem de, vamos dizer assim, quase todas as escolas têm água à disposição. Mas pouquíssimas escolas têm laboratório de ciências, que está aqui no final, tá vendo? Ali no final é o laboratório de ciências. Pouquíssimas escolas têm laboratório de ciências. Mas vamos lá para a escala. Então nós criamos uma escala. Para criar essa escala, nós utilizamos uma metodologia estatística, que é a mesma que é utilizada para calcular a nota do Enem. Todo mundo sabe, né, como é que calcula a nota do Enem, né? Via a teoria da resposta ao item, né? Então nós utilizamos. Essa é uma teoria que ela permite a gente calcular, estruturar uma escala. Então cada escola ela tem um valor nessa escala. Escolas que têm esse valor baixo, é que ela tem baixo infraestrutura, baixo nível de infraestrutura. Escola que tem esse valor alto, tem alto nível de infraestrutura. Então nós vamos ver então como está o nível de infraestrutura das escolas. Então, se tem 20, o valor 20 é uma infraestrutura muito elementar, muito baixa. O valor 70 é um valor de infraestrutura bastante alto, 70, 80. Então 20 é muito baixo, 70, 80 é muito alto. E aí a gente vai ver então como que as escolas brasileiras, essas 192 mil escolas, ou quase 200 mil escolas, estão distribuídas em relação a essa escala. Então eu estou mostrando aqui antes da escala como é que é a distribuição das escolas brasileiras. Você vê que a ampla maioria das escolas brasileiras estão no Nordeste brasileiro, né? Mas uma questão, muitas das escolas do Nordeste são escolas pequenas. Então o Sudeste tem muito mais alunos do que o Nordeste, mas o Nordeste tem mais escolas do que o Sudeste. Por quê? Porque as escolas do Nordeste são escolas pequenas. E também é um outro trabalho que nós realizamos. As escolas pequenas são aquelas escolas que têm uma tendência a ter menor infraestrutura. Quanto menor a escola, pior a infraestrutura. As escolas maiores têm uma tendência de ter infraestruturas melhores. É até intuitivo, porque o valor da infraestrutura é muito alto, e aí acaba a prefeitura, as escolas maiores, ela acaba colocando maior infraestrutura. Mas, de todo jeito, o nosso pensamento, que é o que move o nosso trabalho, é como oferecer uma boa educação de qualidade para todas as 50 milhões de crianças brasileiras. Esse é o ponto, esse é o desafio. Não importa se a criança esteja numa escola pequena ou grande, não importa se ela esteja no semiárido, ou na Amazônia, ou em Brasília. Essa criança tem que ter acesso a uma educação de boa qualidade. Então é esse o ponto. Você quer falar alguma coisa? Sim, esse ponto que o professor Neto falou. Existe um estudo do Fletcher e ele fala exatamente sobre isso, que é o efeito de seletividade e composição escolar. Eu converso isso até com meus alunos de avaliação. Qual é esse efeito de seletividade e composição? Você é pré-selecionado para um tipo de escola.
Se você mora no Nordeste, você vai frequentar muito provavelmente uma escola lá no Nordeste. Se você mora no Nordeste, no estado do Maranhão, você vai frequentar uma escola no Nordeste, no Maranhão. Se é na cidade de São Luís, é uma escola em São Luís. Se você mora no bairro X, é uma escola daquele bairro, porque é a mais próxima da sua casa. Se sua família tem recurso suficiente para pagar uma escola da rede privada, você vai para uma escola da rede privada. Se não, você vai para uma escola da rede pública mais próxima à sua casa. Então, você é pré-selecionado para um determinado tipo de escola. Esse é o efeito de seletividade. Se você, por um acaso, morar no Nordeste ou no Norte, numa cidade, numa região em que boa parte das escolas é esse tipo de escola, que é uma escola pequena e de infraestrutura elementar, inevitavelmente você vai frequentar esse tipo de escola. Então já existe esse efeito de seletividade, e uma vez que você entra na escola, aí acontece o efeito de composição, que ele chama. Uma vez que você entra na escola, as demais crianças que estão ali na escola, elas são muito semelhantes a você, muito semelhantes socioeconomicamente falando. Então, dentro da mesma escola, a população ela é muito homogênea. E entre as escolas você encontra diferenças. Então, desse efeito, as crianças brasileiras não conseguem se livrar. Então, dependendo de onde a pessoa nasce, ela já tem uma oportunidade desigual. Ela já tem mais ou menos oportunidades educacionais na vida. Então, esse efeito de seletividade de composição é muito importante. Por isso que a infraestrutura, conhecer, estudar e lutar, né, e políticas públicas para você ter melhor infraestrutura em todas as escolas, faz com que essa desigualdade não seja tão grande. Porque se você nasceu em determinado lugar, você já vai estar quase que fadado, né, a ir para uma escola de qualidade ou de estrutura muito inferior de quem nasceu em outro lugar. Então, indo à frente, a nossa escala, então nós vamos dividir a escala, os padrões, em 4 padrões. Tá? Escolas que têm infraestrutura elementar. O que é infraestrutura elementar? É o básico do básico. A escola tem água, ela tem sanitário, ela tem energia, porque energia, como eu falei, pode ser de gerador, ela tem esgoto, pode ser fossa séptica, e ela tem cozinha. As escolas públicas têm cozinha porque você tem a merenda escolar, e a merenda escolar está bastante universalizada. A merenda escolar chega basicamente em todas as escolas públicas brasileiras. Essa é a escola elementar. E aí então vai de 20, a escola elementar vai de 20 a 50 na escala, e daqui a pouco nós vamos mostrar onde é que essas escolas estão e como elas estão distribuídas no país. E outro fato, né, Neto, que se vocês prestarem atenção e somarem aí quem tem abaixo de 20 até entre 40 e 50, que são essas escolas que tem o basicão mesmo, dá 44,5%, né, 44,5%. Quase metade das escolas brasileiras possui infraestrutura elementar, ou seja, só tem água, energia, esgoto, assim, o basicão, né, para funcionar. E isso chama muita atenção, de você ter um percentual tão grande de escolas no país que vive uma situação tão desigual. Aí o outro nível da escala é infraestrutura básica. A infraestrutura básica tem tudo aquilo que a escola de infraestrutura elementar tem, mas você já tem agora alguns outros tipos tanto de estrutura física na escola como de equipamentos. Então você vai ter mais a sala de diretoria, equipamentos como TV, DVD, computadores e impressoras. Então, uma escola já básica, ela já vai ter alguns bens, trazendo, quer dizer, computadores e tudo. Mas eu não estou dizendo laboratório de computação, hein? São computadores na secretaria, ou computador, né, um computador numa sala. E a infraestrutura adequada tem tudo o que a escola de infraestrutura básica tem, mas aí você tem alguns outros bens, né? Elas possuem espaço como sala de professores, biblioteca, laboratório de informática, sanitário para educação infantil, para aquelas escolas que oferecem educação infantil. E há também espaço que permite convívio social e desenvolvimento motor, tais como quadras, parque infantil, enfim, uma escola adequada. E esse nome é dado porque ela já está estruturada de uma forma mais adequada.
Talvez esse seja o padrão que nós possamos falar. As escolas deveriam ter um padrão muito próximo a esse adequado, né? Em geral. E a de avançada, aí você vai ter coisas que, na realidade brasileira, aí seria necessário que isso fosse no adequado, mas na realidade brasileira isso não existe. Por exemplo, você vai ter laboratório de ciências, dependências para atender alunos com necessidades especiais. Essas escolas, são poucas as escolas que têm isso. Neto, e ainda aí, chamou muito nossa atenção esse percentual expressivo de escolas que estão no nível de infraestrutura básica. Se nós somarmos o básico com o elementar, nós temos mais de 80% das escolas brasileiras. 85% das escolas brasileiras. Aquelas que têm o nível adequado ou avançado, 15%, né? 15,5%, juntando ali, né, o adequado com o avançado. Isso, na verdade, nos chocou, não foi, Neto? Porque nós não esperávamos que fosse tão baixo. E o elementar nós não esperávamos que fosse tão alto. Então nós esperávamos algo mais assim, igualitário, né? Algo mais equitativo. E nós verificamos que a realidade não é essa. Embora nós tenhamos ali na infraestrutura elementar uma boa parte que são essas escolas de infraestrutura, são escolas de pequeno porte, né? Que foi esse trabalho que nós fizemos lá para o MDS, para a revista do MDS, né? Mas isso chama muita atenção, você ter... A maioria das escolas brasileiras não tem uma infraestrutura adequada. E quando nós olhamos para a qualidade da educação, não tem como olhar a qualidade da educação sem olhar a qualidade da infraestrutura que o professor tem para desempenhar o seu trabalho, que o diretor tem, né? Eu posso ter uma ótima formação, mas se eu não tenho condições de trabalho, o meu trabalho fica comprometido, né? É a própria discussão que os médicos também fazem, né? Eles são médicos, mas vão para o posto, eles não têm o material básico, né, para fazer um curativo, enfim. Então o professor ele pode ser super bem formado, mas ele chega numa escola, ele não tem estrutura nenhuma, os alunos nem caderno tem, né, nem lápis tem, sala de aula super mal equipada, né, ele precisa de um recurso diferente para fazer sua aula, né, e ele não tem. Então, assim, não é importante, o professor é muito importante, mas se ele não tem condições de trabalho, o trabalho dele fica sendo prejudicado. Então, só o professor não faz a diferença, o professor precisa ter uma estrutura de apoio. E o que o nosso estudo mostra, e essa escala, né, esse perfil de escola mostra, é que em boa parte das escolas nós não temos essas condições para o professor trabalhar. E isso tem tudo a ver com qualidade. Quando falamos em qualidade da educação, essa visão ela não poderia ficar de fora, ela teria que ser contemplada. Eu não posso olhar o IDEB da escola aqui, 410 Norte, e compará-la com uma escola que está lá no interior do Nordeste ou no interior do Norte, colocar as duas na mesma métrica e eu posicionar a escola aqui do plano piloto nessa métrica e eu posicionar a escola lá do Nordeste, do interior, nessa mesma métrica aqui atrás e eu digo que ela é pior. Mas dificilmente ela vai conseguir ser melhor se ela não tiver uma política pública que a atenda, porque sozinha ela consegue chegar até determinado ponto. Mas a partir dali ela precisa de uma ajuda, de uma política que a atenda para que ela consiga chegar no nível, no padrão de outras escolas que têm uma estrutura muito diferente da dela. Legal. Aí, então vendo que aí entra um pouco essa questão das escalas, que são muito importantes, porque você consegue ter uma visão macroscópica de uma realidade muito complexa. Esse foi o que nos moveu a criar essa escala dessa forma, porque a gente quer ter uma pintura, ver a pintura como um todo. E claro, agora nós vamos fazer o quê? Focalizar em alguns pontos, né? Bom, primeiro assim, olha, aqui estão distribuídas 200 mil escolas brasileiras. A gente olha aqui, ó, perto de 20, olha a quantidade de escolas, dá para ter uma visão geral do quadro. Olha a quantidade de escolas que está aqui, né? Aí você tem muitas escolas espalhadas por aqui na escala, e também aqui são aquelas escolas mais bem equipadas que estão aqui naquela região à direita. Eu estou mostrando aqui, mas é lá, né? É lá. Aqui, olha aqui a quantidade de escolas que você tem aqui, né? Olha, aqui você tem uma grande quantidade de escolas e lá também você tem muitas escolas, que são aquelas escolas mais bem equipadas, aquelas escolas que estão
a gente vai ver, estão nas regiões urbanas das grandes cidades, e que a gente conhece muitos, mas começando, faixa 20, é a faixa mais baixa de infraestrutura. Onde é que elas estão? Norte e Nordeste. E aí, isso coloca a crua realidade brasileira, né? Onde estão as escolas mais elementares, as escolas com uma menor infraestrutura, no Norte e Nordeste. E mais, se for avançando, elas estão na região rural. Vou mostrar mais para frente, mas os dados, mas elas estão nas regiões rurais do Norte e Nordeste, não são nas cidades. Então nós temos aí uma realidade bastante dura, né? E novamente isso que a Gilene está falando, que o foco é, ora, nós temos que ter políticas públicas focadas ali. A política diferente da política pública para as escolas das cidades, onde você tem uma densidade populacional maior, e aí você tem outras forças influenciando na melhoria da qualidade da educação e da infraestrutura. Quer falar alguma coisa disso? Isso que o Neto falou, né? Avançando aí nessa escala e posicionando as escolas brasileiras, tendo uma visão assim bem geral, olhando lá de cima. Aí você vê assim, quem são as escolas que têm a pior infraestrutura no Brasil. São as escolas das regiões Norte e Nordeste, são as escolas rurais e são as escolas municipais. Então, assim, se fosse traçar assim, o perfil das escolas que têm a pior infraestrutura no país, são as escolas públicas, municipais, no Norte e Nordeste, e em geral são escolas consideradas rurais. Essas são as escolas com pior infraestrutura. Na medida que você vai subindo na escala, ele vai indo, então, você vai olhando, ele vai indo para a direita, onde estão as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, só para vocês, eu vou passando rápido para vocês verem como é. Tá vendo? Então, completamente diferente, as melhores vai repetindo o estruturas, padrão socioeconômico brasileiro, né? Aí vem o que a Gilene falou, rurais e urbanas. Então, enquanto as urbanas são essas aqui, as rurais são aquelas. Então, se você olhar, nas urbanas você tem escolas que estão na faixa 40, como a gente viu, 20, 30, as escolas são muito, a estrutura das escolas é muito ruim. Mas aí, na região urbana, você já vai para as 40, 50 e 60. Na região, na área rural, você pode olhar que elas estão todas para cá. Então você tem, uma quantidade muito grande de crianças. De quantas crianças nós estamos falando aqui? Por volta de 10 milhões de crianças. Então, 8 milhões de habitantes, a Suécia tem 8 milhões de habitantes. Então nós estamos falando de mais de uma Suécia, né? Nós estamos falando de muita gente que está com crianças que não estão em escolas que têm nem básica, né? Nem básica não possui, né? Bom, e aí entra também aquilo, né, se a gente olhar, então, quais a dependência administrativa, esse termo, se a escola é federal, se a escola é municipal, se ela é estadual, ou se ela é privada. A nossa Constituição coloca o seguinte, o ensino fundamental é de responsabilidade do município. A maior responsabilidade é do município. O ensino médio, ele é do Estado. E o ensino superior é da União. Isso prioritariamente. Então nós temos o seguinte, do primeiro ao 9º ano, e agora com a educação infantil, é responsabilidade do município. Né? As escolas federais, quem são elas, as escolas do ensino básico federal? São os colégios militares. Aí, por que essas escolas têm uma infraestrutura boa? Ora, a gente sabe que o Colégio Militar de Brasília tem uma infraestrutura muito boa. Então, as escolas federais de ensino básico, elas, em geral, têm boa infraestrutura. São melhores até que as privadas. Agora, uma coisa muito importante aqui, que para a gente mostrar para vocês, essa questão das escolas privadas. Olha aqui, ó, essa aqui. Você vê que não,
tem um certo sentimento, um senso comum, que as escolas privadas são escolas boas. Não necessariamente, porque você tem muitas escolas privadas, por exemplo, que pertencem a organizações não governamentais ou organizações religiosas. Essas escolas, elas são conveniadas. Então, essas escolas têm infraestrutura também muito ruim, ou bastante elementar. Então, você tem as escolas privadas que a gente conhece nas grandes cidades, o padrão de infraestrutura delas não é o mesmo das escolas privadas em muitas regiões brasileiras. Devido a essa questão, são escolas conveniadas e, portanto, o que é uma escola conveniada? Ela faz um convênio com o poder público, ela atende aos estudantes e ela recebe, através do convênio do poder público, para poder atender esses estudantes. Então, são escolas comparáveis às escolas públicas nesse caso, né? Quer falar alguma? Não, que muitas escolas que são da rede privada e que estão no Norte e Nordeste, algumas dessas escolas são comparáveis em termos de desempenho com escolas públicas de lugares como, por exemplo, o DF. Então, uma escola privada de lá, muitas vezes é comparado com uma escola pública daqui. E, às vezes, até pior. Então, é exatamente isso que a Neta está falando. Dentro da rede privada, eu tenho uma rede muito diversa aí dentro, né? É muito mista, né, a rede privada. Eu tenho as particulares, né, eu tenho as confessionais, né, organizadas por grupos, associações, então eu tenho uma diversidade muito grande. Bom, eu acho que é importante, o próximo slide, a Girlene vai falar sobre ele, que aí vai... Oi. Você tem razão. Tem um dos fatores associados é essa questão as escolas que os pais estão mais presentes nelas, elas tendem a ser melhores, verdade. Então, isso é um dos fatores associados, a presença dos pais na escola, nas reuniões de pais e mestres, etc. É verdade isso. Bom, aí finalizando essa parte, a minha parte de que eu estava mostrando a escala. E aí agora a gente vai para a parte de ver como que está o desempenho dos alunos em relação à infraestrutura, mas eu gostaria de colocar para vocês o seguinte, o ponto. Os dados da educação, isso é um exemplo, são muito importantes. A gente que estuda a educação brasileira, que trabalha em pesquisa na universidade, que é estudante na universidade, que é professor, é importante esses dados, por quê? Porque eles nos levam, eles nos dão uma visão bastante concreta da realidade. E, que é o foco da nossa pesquisa, estamos focando numa linha que é pesquisa acadêmica, vocês estão vendo, quer dizer, utilizando métodos com metodologia. Por outro lado, nós estamos focando sim em criar estrutura de informação para poder ajudar a desenhar políticas públicas. Na verdade, uma realidade dessa, ela exige políticas públicas. Pensar que isso vai exigir poucos recursos, ilusão. Para mudar uma realidade dessa vai exigir muitos recursos, mas é necessário com racionalidade, porque senão você põe um monte de dinheiro e no final está tudo como estava. Cabe à universidade um grande papel desse, da racionalidade, olhar os dados, trabalhar os dados para poder, vamos dizer assim, criar uma cultura. E como nós temos, as universidades brasileiras são importantíssimas para o Brasil, no sentido de criar a cultura para que você possa desenhar políticas públicas para superar certos problemas.
Esse problema, nós estamos começando, eu tenho avançado, tem um grupo chamado CAC, e eles estão discutindo há muito tempo o que seria uma escola, qual seria a infraestrutura mínima, ou uma infraestrutura que você pudesse colocar o seguinte: todas as escolas devem ter no mínimo essa infraestrutura. Então, eles estão pegando o seguinte, tecnologia, mas sem você querer achar que uma escola precisa ter computador para todos os alunos e tudo. Eles estão falando o que é necessário para se fazer um investimento. Para vocês terem uma ideia, você precisaria por volta de R$6.000 por aluno em investimento ano para você poder ter essa escola. Então, se você multiplicar por 50 milhões, você vê a quantidade de recursos que vai ter que aplicar para você conseguir esse padrão. Não é simples, né? Como não é simples, e é o último comentário que eu vou fazer, aí nós vamos para o próximo slide. Como não é simples, é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, fazendo esses focos. A solução do problema do rural é completamente distinta da solução do problema urbano. Como você vai fazer um investimento, qual o mundo ideal? Que a criança que estudar numa escola, ela tem acesso a um laboratório de computador, é fundamental para o mundo de hoje, do século XXI. Ela tem acesso a esportes, ela tem acesso à internet. Mas se a escola tem 200 alunos, não tem, vamos dizer assim, viabilidade econômica você fazer esse investimento naquela escola. Uma escola com 200 alunos é uma escola que tem 10 turmas, né, de 20 alunos. Como nós vamos estruturar uma política pública para atender aquele aluno? Porque o aluno que está nessa escola, para ele não sofrer desses efeitos que a Gilene falou, nós vamos ter que criar o quê? Estruturas, talvez, numa cidade, e esse aluno ser deslocado para ter acesso àquela estrutura. Eu acho que é uma proposta bastante forte. O professor e senador, né, Cristóvão Buarque, ele vem defendendo, né, e o senador Cristóvão Buarque tem uma vida toda dedicada à educação. Na minha opinião, nós devemos refletir muito sobre isso, olhar os dados. Inclusive, ele teve acesso aos resultados desse trabalho, né? Eu colocaria o seguinte: primeiro, eu acho que eu não vou te dar uma resposta direta, porque eu colocaria o seguinte: nós temos uma questão, ao falar em federalização, e olhando esses números, então eu vou colocar algumas coisas que nós temos que pensar muito bem. A União é aqui em Brasília, né? A federação, o governo federal está em Brasília. As escolas estão espalhadas pelo Brasil, são 200 mil escolas. Nós temos 2 milhões de professores. Esses 2 milhões de professores serão professores federais, então nós temos uma folha de pagamento de 2 milhões de pessoas para viabilizar. Como nós vamos operacionalizar essas questões todas se tornam... Porque esses professores estão lá nos municípios. A outra questão é que nós estamos vendo todo dia nos jornais, a escola precisa de reformas, precisa de construir uma nova sala. As licitações vão ser todas aqui em Brasília para resolver o problema de uma escola lá no Acre. Tudo isso nós temos que refletir muito sobre essa questão, porque senão a gente vai... nós estamos fazendo como chama isso? A cabeça superdimensionada e os membros muito... Eu não sei, por outro lado, aí vem o lado positivo da proposta. Por outro lado,
a gente sabe que a federação é muito mais suscetível a pressões. Então, o problema do salário dos professores, 2 milhões de professores fazendo uma greve nacional, ela poderia ter uma pressão muito mais forte para você aumentar o nível salarial, que é um dos grandes problemas da educação, é o salário do professor, né? A renda do professor, que é muito baixa. Por isso que eu coloquei aqui pontos positivos e pontos negativos, porque eu colocaria, a gente tem que refletir sobre isso, que qualquer movimento que que a União faça, o Brasil faça, na direção de resolver os problemas da educação e da saúde, tem que ser muito bem planejado. Por quê? Porque pode, num movimento em falso, você pode ter um retrocesso ao invés de ter um avanço, né? Por outro lado, tem essa descentralização de gestão faz com que, de fato, os municípios sejam muito desiguais. Tem município que não consegue pagar o piso salarial para o professor. Outros conseguem, inclusive, e pagam mais. Então, dependendo do município que você trabalha, você pode ganhar mais ou menos tendo a mesma formação. Isso é um problema? Se eu tivesse um sistema centralizado, eu teria esse problema? Esse eu não teria, não é? Esse eu não teria. Se você trabalha aqui, trabalha no norte, nordeste, qualquer lugar, né? Nós sabemos também, sabemos que no nosso país tem muita corrupção. E isso está muito presente em muitos municípios pequenos. E a corrupção, claro, não vamos nos enganar, né? Ela também atinge a educação, ela atinge a economia do município, ela atinge a educação, o desenvolvimento do município em todos os seus aspectos. E a educação não está a salvo, não está livre disso. Então, isso interfere também nisso? Interfere. Então, o fato de cada município gerir o seu sistema de ensino e observarmos essa grande desigualdade, essa descentralização do sistema educacional faz sim com que haja essa desigualdade, essa inequidade dentro do sistema. Não sei se a federalização seria o melhor caminho, mas que Você agora trouxe uma polêmica, né?
Agora, pela discussão aqui, a gente já nota o seguinte: a universidade tem muito a contribuir, a Universidade Brasileira, com essa discussão, porque é uma discussão e a decisão tem que ser muito racional. Porque você está envolvendo aí 50 milhões de crianças, 2 milhões de professores, 200 mil escolas, 5.600 municípios. Então é uma decisão que tem que ter uma sabedoria muito grande, porque só faz sentido se no dia depois, ou no ano depois, ou 2 anos depois, as crianças tiverem acesso a uma educação de melhor qualidade. Só faz sentido uma decisão dessa se as nossas crianças serem, vamos dizer assim, a gente avançar na direção da qualidade. O ponto de vista que é importantíssimo, e finalizando a minha apresentação, a Gilene vai falar aqui sobre a questão agora um pouco da qualidade da educação, a gente atingir o que a nossa Constituição preconiza, vai exigir um esforço brutal e muito do esforço não material, esforço intelectual nosso. Nós temos vamos dizer assim, nós temos um dever como professores das universidades públicas brasileiras muito grande, e nós temos que vamos dizer, nós temos que ser conscientes dessa discussão toda, né? Qual a melhor decisão? A gente tem que pensar muito sobre ela. E pensar muito sobre ela significa a nossa participação bastante efetiva, tá? Aí agora, o próximo, aí essa slide, a Gilene vai falar que já agora é o cruzamento entre o desempenho na Prova Brasil e a infraestrutura. Não tenho medo desse gráfico aqui, ele ficou meio... Porque são muitas escolas, né? Quase 200 mil escolas, e aí são 200 mil pontinhos, aí fica meio pretinho aqui, não dá para ver direito. Mas aqui mostra assim, uma relação entre o desempenho... eu vou colocar outro slide, esse aqui. Então, aqui, olhando essa questão da infraestrutura e o desempenho na Prova Brasil no IDEB, aí nós pegamos aqui e olhamos todos os níveis de infraestrutura das escolas brasileiras e verificamos aqui qual a média na Prova Brasil em língua portuguesa e matemática e qual o IDEB médio das escolas que estão nesses níveis, classificadas nesses níveis. Aí vocês verificam o seguinte, aqui a média da Prova Brasil, isso aqui é 4ª série. Na 8ª série, quer dizer, 5º ano, né? No 9º ano não é muito diferente disso. Então, pegando o 5º ano, a média do 5º ano do Brasil é por volta mesmo dos 180, nessa escala da Prova Brasil. Então, olhando aqui a média do 5º ano em matemática, se eu olho aqui para as escolas que têm infraestrutura elementar, eu tenho a média de 180. Se eu olho para as que têm nível de infraestrutura básica, eu tenho uma diferença de mais de 20 pontos em matemática. Eu tenho uma média de 203. Se eu olho para as escolas que têm nível adequado de infraestrutura, a média dessas escolas na Prova Brasil em matemática já é 214. Então, vocês veem, existe uma diferença de desempenho entre as escolas que têm um nível de infraestrutura elementar e aquelas que têm um nível de infraestrutura adequada? Existe. Se eu olho para a língua portuguesa, por exemplo, né? A média em língua portuguesa das escolas que são classificadas como elementares nessa escala é 164. E vocês veem, só vai aumentando, né? A de básica é 184, a de adequada 194, avançada 195. Da elementar para a adequada, de 164 para 194, qual a diferença de desempenho que eu tenho nessa escala? Uma diferença grande, né? Eu tenho uma diferença de 30 pontos. Se eu olho ali para o IDEB, o Brasil quer chegar em 2021 ao IDEB 6 no 5º ano, que é compatível com o padrão, com o nível, com a qualidade da educação dos países considerados desenvolvidos. Então, essa é a nossa meta para o ano 2021 como país, para todas as escolas de 5º ano. Então, considerando o resultado do IDEB de 2011, o que nós verificamos? E olhando a escala de infraestrutura, né? Então, em 2011, as escolas que são elementares, a média do IDEB delas é 3,7. É um IDEB bom? Não, é um IDEB muito ruim. Tá? Se eu olho para as escolas que são classificadas como básicas, olha a diferença só da elementar para a básica. 4,7 o IDEB das escolas que têm uma infraestrutura básica. E se eu olho para as que são adequadas ou avançadas, 5,2. Ou seja, as escolas que têm infraestrutura ou adequada ou avançada, elas estão muito próximas já
do que o Brasil espera alcançar em 2021. E as escolas que são classificadas com infraestrutura elementar, elas estão muito longe de alcançar esse padrão de escola que o Brasil pretende alcançar. Aí, olhando isso aqui, eu pergunto para vocês, tem a ver infraestrutura com qualidade da educação? Só tem, não é? Hoje no Brasil, o que é considerado, quando eu falo assim, qualidade da educação, em termos de educação básica, é utilizado um indicador que se chama IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação. E o que tem no IDEB? Tem essa média de matemática, essa média de língua portuguesa e o percentual de aprovação da escola, de todo aquele ciclo, do 1º ao 5º ano. Eu junto essas 3 informações e componho o IDEB. E esse é o meu indicador de qualidade da educação básica. Se eu digo que o IDEB das escolas, o IDEB médio das escolas de infraestrutura elementar é 3,7, o que eu estou dizendo em termos de qualidade para esse grupo de escolas? Né? E aí nós pegamos isso também e fizemos para cada uma das unidades da federação. Você pode descer um pouquinho, Neto? Só olhar rapidinho. Só algumas unidades da federação. Por exemplo, o primeiro estado... Pode descer mais... Ah, não, você já desceu muito. Está mais em cima. Isso, tem algumas unidades da federação. O último... Vamos olhar a última unidade da federação. Pode subir mais, Neto, um pouquinho. Aí, Tocantins, né? Olhando Tocantins... Ah, seu estado, Carmeniza? Você baixou muito, Neto. Agora está em São Paulo. Ah, São Paulo, é o do Neto, né? Aqui, São Paulo. São Paulo, as que têm infraestrutura elementar, 208 é a média, né, em matemática e 187 em língua portuguesa. As que têm básica, né, ou adequada, vocês veem, as médias elas são muito diferentes, né, e os IDEBs são muito diferentes. Isso acontece em todas as unidades da federação, independentemente. Aí, no final, nós fizemos uma correlação entre a infraestrutura e o resultado na Prova Brasil e também... Pode descer um pouquinho mais, Neto, por favor. E o resultado aqui. E o resultado na Prova Brasil... Aqui é matemática, Prova Brasil, língua portuguesa, Prova Brasil e IDEB, tá certo? E aqui são os índices de correlação. Aí, olha só. Aqui eu coloquei o indicador de rendimento. O indicador de rendimento é o percentual médio de aprovação dos alunos do 1º ao 5º ano da escola específica, né? Em relação a esse percentual médio de aprovação, a correlação é de 0,24. Qual é o número máximo nesse índice de correlação? É 1, que é a correlação perfeita, né? Só a variável com ela mesma vai ter esse índice de correlação 1. Se não, uma correlação de 40 é uma correlação moderada. Ou seja, existe relação entre as coisas, entre as duas variáveis. Então, com o percentual médio de aprovação, eu tenho a correlação de 0,24. É uma correlação baixa, mas existe uma correlação. Quando eu olho aqui para média em matemática e em língua portuguesa, eu tenho uma correlação moderada entre a infraestrutura da escola e a média da escola na Prova Brasil. E quando eu olho para o IDEB, eu encontro a mesma coisa. O que esses resultados mostram? Existe relação entre a infraestrutura das escolas e o IDEB e a Prova Brasil. Existe relação. Claro, existem outras variáveis que, se eu colocasse para compartilhar essa correlação, elas puxariam um pouco desse valor, né? Por exemplo, professores, formação dos professores. Mas somente olhando as médias, sem fazer qualquer correlação, nós já vemos que as escolas de infraestrutura elementar elas têm uma média muito diferenciada das escolas que são classificadas com infraestrutura básica ou intermediário avançado. Isso é claro, né? Não precisa nem fazer uma correlação para verificar isso. E qual a conclusão que nós chegamos, né, Neto, depois, no final desse nosso estudo? Que existe muita coisa para melhorar na educação do nosso país. E quando nós falamos em qualidade da educação, a infraestrutura é um dos fatores associados que pode contribuir para melhorar essa qualidade da educação que nós temos. E isso é verificado pelos próprios resultados que o próprio governo produz, que o próprio INEP produz. E vamos produzir um outro artigo, né, colocando outras variáveis, por exemplo, formação de professores, gestão, né, índice de desenvolvimento humano, que é algo que eu vivo insistindo com o Neto, né? Vamos fazer um artigo também relacionando o índice de desenvolvimento humano do município com esses dados
de infraestrutura. E a nossa expectativa é que nosso estudo ajude, né, e já está ajudando, na verdade, uma informação extraoficial. A infraestrutura ela vai compor, ela vai fazer parte agora. Vai fazer. A infraestrutura ela vai fazer parte também desses indicadores de qualidade da educação básica. Então, o nosso estudo já serviu para isso, né? Então, já valeu a pena. Já valeu a pena porque isso vai ser contado. E é diferente uma escola que está no Norte, no Nordeste, tem essa infraestrutura elementar, de uma escola que está aqui no DF e tem uma estrutura muito diferente. Elas são muito desiguais e isso precisa ser visto e considerado, né? Se tudo isso que a Giliane mostrou agora, do desempenho dos estudantes com a infraestrutura, no avanço dos trabalhos, nós estamos com a base de dados do Ministério do Desenvolvimento Social da Bolsa Família. E aí a gente vai vendo tudo isso, né? Quer dizer, onde é que estão os alunos das famílias que têm Bolsa Família? Nas piores escolas. E aí é essa a questão que nós temos que quebrar. É um ciclo vicioso, né? Aí nós temos que fazer um esforço, na minha opinião, é um esforço brutal no país de quebrar esse ciclo vicioso. Ou seja, as crianças elas têm que ter um padrão de escola tal que o futuro delas não vai ser limitado pelas condições socioeconômicas dos pais dela. Obrigado, Carmenice. Obrigada, gente. Obrigada, Carmenice. Então, pessoal, vamos aplaudir os nossos, né? Essa belíssima e consistente e real, né, apresentação de vou ser assim, redundante, de uma realidade, né, que nós temos a ideia, mas os dados nos mostram assim, convictamente, né, objetivamente, o que acontece no sistema de ensino brasileiro, né? Então, eu me lembro dessa publicação, desse material dos anos 80, foi quando eu fazia minha dissertação de mestrado, e eu estudei esse material para mostrar também a correlação com o programa do livro didático, a universalização do programa, que também é um dado extremamente importante, que é o recurso, o meio material didático, né? E na grande maioria dessas escolas, que naquele estudo mostrava que não havia água, não havia filtro, não havia vaso sanitário. Quando o livro chegava, as crianças elas tinham uma reação emocional tão grande, porque elas não tinham acesso ao livro, não conheciam o livro, não tocavam o livro. Com a universalização, e então esse estudo, essa publicação, ela faz também uma certa relação com tudo isso, né? Então, é um desafio para nós educadores, para nós brasileiros, para nós professores, estudarmos essa realidade e contribuirmos para a superação disso tudo. Mas eu vou tentar abrir, não abusando muito dos colegas, a gente pode dizer assim que temos uns 10 minutinhos, né, porque eles também têm compromisso. Se mais alguém quer fazer algum comentário, se vocês gostariam, nós estamos aqui com alguns colegas professores, com os estudantes. Pois não, Tiago, você quer falar? Tá, alguns pontos assim. Primeiro, se há espaço ou haveria, né? Eu sei que a dimensão da pesquisa é muito grande, mas se haveria também espaço para proposta de dados, mais busca de dados qualitativos também, né? Esse dia eu peguei um debate sobre o IBGE, né? O pessoal falando da função histórica que o IBGE tem de ser um banco de dados enorme, desde 1870 e pouco. E a própria pesquisadora falava que um dos problemas que eles ainda encontravam no IBGE é de ainda não ter um banco consistente, qualitativo desses dados em gerais. O outro ponto são mais inferências minhas, né? Que acredito que se a gente cruzar esses mapas do Brasil da infraestrutura, sobrepor o mapa de desigualdade social
e alguns mapas que a gente tem de alguns índices, né, índice de Gini, enfim, talvez eles sejam manchas bem parecidas, né, sobrepostas. Então, quando vocês colocaram o fator extra, né, escolar, acho que fundamentalmente a gente está num país que, além dele ser muito grande, é muito desigual. Então, esses fatores extras de desigualdade talvez influenciem enormemente na falta, na ausência de uma infraestrutura minimamente adequada, né, como foi colocado. Aí tem alguns outros pontos que eu fiquei pensando assim, que não consegui ver tanta solução. Primeiro é a questão esse choque para mim da universalidade, né? Se no ensino fundamental, né, nós temos ensino médio fundamental, né, com fundamental como um todo, nós ainda temos a infraestrutura relacionada diretamente com o desempenho, né? Quanto mais, quanto menos, menos. Já no ensino superior a gente tem essa inversão, né? Então, aí eu fico me questionando, de fato, se na educação como um todo a infraestrutura não está sendo superdimensionada, né? A questão da infraestrutura não vira para a gente, às vezes, um fetiche, né? Mais estrutura, quando o problema como um todo talvez esteja em outras soluções, né? Como a questão própria da valorização profissional, né? A gente tem dados que mostram que cada vez mais a procura pelas profissionais de educação são menores, né? A gente vem caindo, o desempenho dos profissionais, as notas de corte de profissionais de cursos de educação são notas cada vez menores em relação a cursos de profissões mais valorizadas, enfim. Isso é algum ponto também que eu fico pensando. Por que essa discrepância tão grande? Tiago, deixa a gente falar sobre esses 3 pontos, porque você tem vários pontos, né? Tem mais depois 2. Você fala 2, senão a gente perde. Pode ser assim? Pode. Começando pelo último, eu acho o seguinte, você tem razão em colocar o seguinte, a escola mais bonita do mundo, ela ofereceria a educação melhor do mundo? Se a gente levar por aí, está errado o raciocínio. Por outro lado, é fundamental alguma infraestrutura, sem dúvida. Se nós formos falar ensino de ciências sem um laboratório de ciências, né, então tem que ter alguma infraestrutura. Agora, é óbvio, se você tem uma infraestrutura fantástica, sem os professores terem uma boa estrutura salarial, de carreira, salário, carreira, perspectiva de carreira, tudo isso está influenciando, está muito, muito claro. Então, na verdade, a solução do problema educacional, ela é complexa. Não adianta nós atuarmos apenas num ponto de forma isolada, achando que vai ser solucionado. Não vai, né? Ele tem que ser atuado de forma no fator humano, no fator da escola, na questão socioeconômica. Tudo isso vai tendo que ter políticas públicas trabalhando em todas as dimensões. Sobre a questão qualitativa, claro, fundamental, concordo com o raciocínio. O que o indicador diz, como o nome é um indicador. Ele está mostrando, é como se fosse uma rede de malhas grossas, né? Ele está pegando e fazendo uma certa filtragem de uma realidade. Agora, se nós quisermos conhecer essa realidade mais com maior detalhe, a gente tem que ir para os estudos qualitativos, sim, né? Mas aí nós vamos focar. O que eu acho importante a gente sabe são aquelas escolas nível elementar, aquelas escolas nível básico, e aí a gente vai desenhar pesquisas focando, né? Por exemplo, tem uma pessoa que a gente está discutindo, a gente está focando nas escolas quilombolas, que são aqui de Cavalcante. A infraestrutura é muito difícil. Então aí eu concordo, quer dizer, a gente vai pegar essa realidade e nós vamos tentar aprofundar e ver aquela realidade específica, né? Você pode falar agora as outras 2? Tá. São 2 pontos. Isso foi inclusive a comparação que a professora Gileide fez, inclusive com a questão hoje dos médicos, né? Que é um debate que a gente tem grande assim, né? Que acho que aí tem suas particularidades, né? Porque uma coisa fundamental, faltam médicos, né? Aqui acho que apesar de faltar professores também, assim, que
a gente tem um grande número de professores, mas ainda assim faltam professores em áreas específicas, né, como professores de sociologia, enfim. Nós temos algumas áreas específicas que ainda faltam professores. Acho que é uma comparação que ainda tem problema, assim. Acho que na infraestrutura é um problema, se a gente for falar de saúde e educação, a infraestrutura é um problema, claro. E aí a questão salarial também, que não dá nem para comparar, né? Apesar das duas profissões serem extremamente corporativistas, uma defende um legado e a outra defende um outro legado elitista. Mas bem mais, né? E defendem um interesse de elite, né? Na minha opinião. E assim, outro ponto é a questão do Bolsa Família, né? Que eu tive dando uma olhada no projeto do semestre passado que eu estava fazendo sobre a correlação do Bolsa Família com o desempenho escolar. E aí, alguns dados recentes, assim, eu nem sei se são cruzamentos a partir de vocês, desse censo criado, de que em determinadas escolas os estudantes que recebem, são beneficiários do Bolsa Família, têm demonstrado um índice de aprovação, um aproveitamento maior do que os não beneficiados. Então, quando você falou, inclusive, de começar a trazer esse cruzamento de dados, foi isso que eu pensei, né? O que eu tenho visto é de que tem se mostrado. E aí, a pergunta final casando com a inicial, né? Se a ideia da desigualdade que vem sendo diminuída em alguns casos com a inserção de programas sociais, não estaria ligada, não seria um problema enorme junto à questão da infraestrutura. É isso. Com certeza, né, Neto? Na verdade, se você sobrepõe todos os mapas sociais do Brasil, a educação não está isolada e diferente disso. Ela anda junto com a questão econômica, né, com a questão, a educação, a saúde, todas andam juntas, então você não vai encontrar a mesma diferença. E o que o professor Neto falou, que você mesmo comentou, é verdade, não basta melhorar a infraestrutura da escola para que a qualidade da educação melhore, não basta, porque é o conjunto que faz a diferença. É um trabalho em equipe, né? E é um trabalho interdependente. Se eu tenho ótima estrutura e não tenho um corpo docente adequado ou suficiente, eu vou ter problemas, né? Se eu tenho um ótimo corpo docente e não tenho qualquer condição de trabalho, também vai fazer a diferença. Então, o conjunto é que faz a diferença. E, na verdade, temos que lutar para que o conjunto, né, esteja bem adequado e trabalhando de maneira harmoniosa. Como mecanismo de poder, sim, porque como mecanismo de política, né? Quando ela é feita arbitrariamente ou ela é feita formalmente, sem considerar as condições, sem considerar a concepção de educação e o fazer educação. Posso dar um exemplo. Não tem uma sala, um chão, um piso adequado, não tem uma ventilação, não tem uma iluminação, não tem cadeiras, porque sentar nas cadeiras apropriadas, isso interfere também no desempenho, né? E independente disso, desconsiderando isso, vamos comprar, porque é de moda, vamos comprar computadores, vamos colocar lá, vamos montar um laboratório, etc, etc. Isso pode ser entendido, segundo eu penso, como um mecanismo de
mostra de poder e de indução política e ideológica. Né? Então, a infraestrutura pode ser usada, sim, para esse aspecto, né? Mas é quando ela é tratada dessa maneira. Eu creio que o que nós estamos tratando aqui é desse reconhecimento dessa análise da situação da escola pública, principalmente da escola pública brasileira. E nesses estudos anteriores que eu tenho lido também, algumas pessoas já diziam isso. Por quê? Porque que alguns políticos pensam que a escola, a criança, numa condição de desigualdade social, ela pode se conformar com uma escola simples, como uma escola feita de qualquer maneira e recebê-los de qualquer maneira nessa escola. Tá? Como nós vimos aqui, às vezes dentro da própria universidade. Enquanto eles falavam, eu estava pensando, como nós vimos aqui na própria Faculdade de Educação. Nós estamos vivendo um problema sério de infraestrutura aqui na faculdade. Isso interfere? Interfere, sim. Nós temos uma ala aqui que está interditada há 3 anos, né? Há 3 anos, e nós não conseguimos convencer os nossos dirigentes, né, por toda a necessidade que existe, de que precisamos de recuperar e de ter um prédio mais adequado. Vocês mesmos sentem isso aqui. E eu digo, é diferente quando nós escolhemos para sentar embaixo da árvore, estudar embaixo da árvore, sentado lá, ou no calçadão, como dizia ontem o Fábio, esse prédio ali da FE1, ele parece uma casa grande, porque tem aqueles tipo varandões, né? Que é a época que foi construído. E é diferente da minha escolha pessoal de fazer isso, porque eu gosto de sentar ali, ou de ficar embaixo da árvore, e não ter um espaço de convivência mínima para os estudantes na Faculdade de Educação, que vêm de longe, passa o dia todo aqui para estudar e não ter um espaço mínimo para ele entrar, descansar minimamente ou sentar para estudar, etc, etc. Então isso interfere, sim. E é com essa visão também que eu acho que nós temos que compreender a questão da infraestrutura, né? E lutar por ela de uma maneira crítica, de uma maneira adequada. Então, eu entendo dessa maneira, e claro, os dados mostram isso também, evidentemente, fazer cruzamentos, e eu acho que muito bem colocado, colocar agora, porque os dados, eles iluminam uma análise, vão iluminar uma análise qualitativa, vão iluminar uma realidade. Eu vou pegar esse dado agora, esses números aqui, e vou trabalhar numa perspectiva qualitativa, vou lá buscar outras questões e vou analisar, quer dizer, isso é um passo do estudo, né? E muito importante, assim, acho que nós entendemos, né? Eu estou aqui manifestando também a minha posição e a minha compreensão, mas gostaríamos de conversar muito mais com os colegas, né, dada a vasta experiência e importante e densa que eles possuem na área da avaliação, e oxalá nós tenhamos outras oportunidades. Em outros momentos, nós pensamos de aqui convidar alguém da Secretaria de Educação para, nesse momento, fazermos até uma discussão de realidade local, mas depois achamos que podia isso causar algum... fazer contrapontos que não fossem desejáveis, né? Enfim, mas podemos fazer isso. Nós estamos sempre indo às escolas, a rede pública e faculdade, nós temos diversas atividades nas disciplinas que os nossos alunos vão às escolas, vão a campo, veem essa realidade. Nós temos um olhar sobre essa realidade, conhecemos de certo modo, então isso nos ajudará bastante, aqueles que já estão aqui há alguns semestres, vocês estudantes que estão presentes, e aqueles que estão chegando agora, que não podem dissociar isso da escola que vocês frequentaram. Eu peço sempre aos meus alunos, pensem a escola que vocês frequentaram, que vocês estudaram. Qual foi a escola de educação infantil que vocês estudaram? Do ensino fundamental, do ensino médio, né? E agora estão aqui numa outra escola. Então, isso tudo, vamos fazer aí uma rememoração histórica da história de vida de cada um, para ver como é que isso contribuiu ou não para o avanço da aprendizagem de vocês, para o bem-estar de vocês, porque aprender é também sentir bem, claro. Estar bem no espaço, no local, né, físico, né? Pode. Trabalho docente, remuneração, formação, condições de trabalho. São coisas que se casam. Você vê, há uns 2 anos,
a rede pública de São Paulo, do estado de São Paulo. Fez concurso público, contratou um número enorme de professores. Esses professores, com menos de 2 meses, voltavam e pediam exoneração. E fizeram um levantamento de por que o pedido de exoneração do concurso público. Não era por salário. Ninguém tinha expectativa de um grande salário. Era declarado pelos professores que era pelas péssimas condições de trabalho. Chegavam às escolas, encontravam uma infraestrutura precária, sem condições de bons laboratórios, biblioteca, material para trabalhar, os professores abandonavam a profissão. Então, salário é importante, formação, carreira, com certeza. Mas aí você olha, eu já escutei, eu não sei, se começar a fuxicar muito, você pode encontrar algumas coisas interessantes, talvez não do abandono, mas talvez da quebra da dedicação exclusiva, né? Não sei, mas será que há tanta procura assim? Porque o mercado de trabalho está aquecido no Brasil, né? Tá para pesquisadores e por aí vai. E talvez seja interessante olhar um pouco por aí, quem está vindo, quem está ficando, vale a pena dar uma olhada também. Tá? Mas na educação básica, que é um espaço central, se você também não tem uma boa educação básica muito bem estruturada, você tem ali uma falta de continuidade, assim, você tem uma quebra muito grande para a educação superior. A gente tem um grande problema que é essa visão quebrada, em etapas na educação brasileira. Eu resolvo aqui, deixo o problema para lá e eu estou sempre empurrando para um futuro que vai acontecer a educação de boa qualidade. Aquilo que não está legal na graduação, eu empurro para pós, espero que lá aconteça. E eu acho que tem que começar bem feito desde a educação básica. É só para ressaltar, eu acho que é importante, não é você dizer qual que é o mais importante. A pesquisa não está dizendo isso ou aquilo que é o mais importante. Mas a gente entender, como a Girlene falou, de fatores que estão associados ao desempenho e principalmente porque são fatores que são aqueles objetos das políticas e da gestão, nesse sentido. Ok, tá? Obrigada, Ana, muito obrigada pela contribuição. E antes de encerrar, eu queria fazer só 2 lembretes. Amanhã à noite nós teremos aqui também uma mesa com o Daniel Cara para falar de financiamento. Então eu convido e peço que vocês convidem aos colegas, porque nós podemos fazer inclusive essa relação com o que foi colocado aqui hoje, devemos. Ele vai trazer para nós toda essa reflexão sobre o financiamento da educação, os royalties do petróleo, a questão do PNE, do Plano Nacional de Educação, que está em tramitação. Então é muito importante para nós todos. Dizer também que, amanhã às 19h, dizer também que na saída vocês têm, nós estamos... distribuindo, nós estamos disponibilizando alguns números da revista Linhas Críticas, que é a nossa revista aqui da Faculdade de Educação, publicação nossa, um esforço muito grande que a faculdade faz. A Ana é uma das editoras da revista, né? Nossa revista é Qualis B, na avaliação do Ministério, da CAPES, e tem muitos artigos de extrema importância para o uso de todos nós, daqui da comunidade e de fora também. Agradecer muitíssimo aos 2 colegas, que a Girlene tem aula agora às 4h, né, aqui na casa. Agradecer muitíssimo a Girlene e ao professor Neto, mais uma vez, essa muito boa, né, contribuição e gostosa conversa aqui entre nós nesse momento, e oxalá a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigada.